Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que agora tem alguns dias livres aí para estar treinando, né? Somente treinando, visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que será contra o Bahia fora de casa. E o Palmeiras vai ter a dificuldade aí que vai ter data FIFA, né? Então no dia 19 tem jogo da seleção e aí no dia 20 o Palmeiras já entra em campo. Mas vamos ver aí, com certeza o Abel Ferreira vai colocar aquilo que tem de melhor. Antes de soltar aí as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ao longo dessa semana, atualizamos o Botafogo, vamos atualizar também o Palmeiras. Já vou chamar o Vinícius. Aliás, já deixa eu dar um recado aqui. Essa história da Roberta e do Cícero de longas férias, eu fiquei uma semana fora, gente. Eu fiquei uma semana... Hein, Viola? Quem tira longas férias nesse programa não sou eu. 10 não, dias. Se não ficam repetindo essa história e o pessoal acredita. É igual o negócio de folga no Palmeiras. Bem-vindo à minha vida. É igual... Então, é igual o negócio no Palmeiras. Ah, tem muita folga e não treina. Aí ficam repetindo e vão acreditando nisso, não é, Vinícius? Eu ia comparar você ao Palmeiras, Bruno. Você está sendo injustiçado igual ao Palmeiras. Eu destrinchei todas as folgas do Palmeiras nesse período que o time está focado apenas no Campeonato Brasileiro. Isso porque, no intervalo do jogo, a torcida do Palmeiras estava empatando com o Grêmio. Na sexta-feira, no intervalo do jogo, a torcida gritou muita folga e pouca obrigação. Mas a verdade é que realmente o Palmeiras teve longos períodos de folga, hoje mais uma vez de folga, volta a trabalhar nessa terça-feira, depois de 3 dias de descanso, mas nesse período que está só focado no Campeonato Brasileiro, são 77 dias, o Palmeiras fez 10 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 76% de aproveitamento, que é um aproveitamento de campeão, de time que busca o título e provavelmente com o aproveitamento desse, dificilmente o Palmeiras seria batido se fosse desde o início do campeonato. Nesses 77 dias, 22 dias de folga, uma folga há quase 3 dias e meio. Ninguém tem isso, mas também foram 3 datas FIFA. Então o que se dá para discutir nessa situação toda não é realmente o número de folga do Palmeiras, mas sim se o time perdeu o ritmo de jogo, se o time perdeu intensidade, como aconteceu, como o técnico Abel Ferreira reclamou depois da partida contra o Corinthians. O Palmeiras joga uma partida a cada quase 8 dias, então é muito tempo realmente por conta dessa data FIFA e agora tem mais esse longo período de treinamento. Mas no último jogo conseguiu a vitória contra o Grêmio, voltou na briga com esse empate do Botafogo contra o Cuiabá, já consegue enxergar o Botafogo em 2 rodadas, tem a rodada contra o Botafogo e o Abel Ferreira nesse período também vai administrar alguns desfalques. São 3 jogadores na data FIFA e 2 estão suspensos. O Richard Rios e o Estevão. Principalmente o Estevão, como ele vai amar o time com um jogador que é o principal do Palmeiras, é o protagonista do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Foi assim nessa última partida contra o Grêmio, o artilheiro da competição está fora. Então tem algumas opções, de repente desloca ali o Maurício e coloca o Zé Rafael no meio campo, ou então o Dudu entrando na equipe. O Dudu foi muito elogiado pelo técnico Abel Ferreira nessa partida contra o Grêmio, já tem 2 partidas boas entrando na equipe, mas ele vai ter que administrar essas baixas, inclusive do Gustavo Gomes, que vai jogar na terça-feira contra a Bolívia em La Paz e depois tem o jogo contra o Bahia em Salvador. Dificilmente vai contar com o Gustavo Gomes. Então a baixa de 3 titulares, mais um Mike, que também está suspenso. E é isso, Bruno e Mário. O Palmeiras vai administrando essas folgas, os treinamentos e segue na briga pelo tricampeonato brasileiro. Tá no 5x2, é isso, Mário. Essa é a conta. É o sonho. Seguimos o nosso Sport Center com a tela daqui a pouco, tá? O Flamengo penta da Copa do Brasil. Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, pá, de primeira tabela, pimba, quando você olha, tá dentro do gol. Quando o time adversário... Pantera Negra não estava bem contra o Cuiabá. Quando o adversário bota todo mundo dentro da área e fala assim, vem, não tem velocidade não, vocês vão ter que girar essa bola, tentar cruzar, bate daqui, bate de lá. O Botafogo se enrolou. E vamos pensar ali na frente, tem uma final de Libertadores... E que o Atlético já fez isso na Copa do Brasil. Sabe fazer, né? Ó, fecha aqui atrás, não sai daqui. Né? E o Botafogo precisa... o Atlético vai precisar olhar para o brasileiro de maneira diferente agora. Sim, vai precisar. Para contar com o jogo do dia 30, Inclusive, não. tem jogo com o próprio Botafogo. Isso.
Agora, olhando para o Botafogo, a pressão é muito grande. A pressão hoje no Botafogo para ganhar o Campeonato Brasileiro é muito grande. Porque por mais que ninguém do Botafogo queira lembrar o ano passado, é histórico. Se por acaso o Botafogo perder esse título de novo para o Palmeiras, vai ser trágico. Ah, não quero lembrar do ano passado. Vai Esquece. ser trágico eu acho acumulando com o que aconteceu. Sim. Eles não querem admitir, mas... É uma situação diferente. Junta uma outro coisa com a time. Hoje é um time muito mais sólido, muito mais capacitado tecnicamente. Mas a pressão psicológica, o fantasma existe. E por isso o Palmeiras está muito a cavaleiro. Está ali, não, o Botafogo já é campeão. Muito o quê? A cavaleiro. Cavaleiro da situação. Estou ali. Tem dessa, hein? Não estou Tá preocupado. demais, Parabéns, Botafogo, se for campeão, ele merece. Vai pro site hoje umas 3 vezes, você vai pro site. Já marquei 3 frases boas aqui. O curioso é que contra o Criciúma, sai o gol e a porteira não abre, né? Nem dava tempo, mas além da porteira não abrir, o Criciúma vai e empata o jogo. Então, o Botafogo, a gente sabe, os melhores momentos do Botafogo são os momentos do melhor futebol do Brasil. Agora, tem essa coisa de inspiração, não é coisa que você chame, assim, fala assim, vem cá, inspiração. E eu acho que tem muitos momentos... Tem que combinar com o adversário. Então, tem muitos momentos em que o Botafogo não consegue colocar essa inspiração em campo. Contra o São Paulo foi isso, aquele primeiro tempo, depois o time não Contra consegue. o Vasco foi em 10 minutos Contra o Vasco consegue, contra o Penharol conseguiu, contra Criciúma e Cuiabá a coisa já não rolou. Então, esse melhor Botafogo, ele também não é tão constante assim. Não me parece um time que consegue chamar o seu melhor na hora que precisa. Então, precisa acertar isso, principalmente na final da Libertadores, que é um jogo só. No Brasileiro, eu acho que ainda tem mais capítulos, né? O Botafogo pode administrar isso melhor. Agora, na Libertadores, eu estou muito curioso para ver como ele vai se comportar e como o Galo vai se comportar também. Rapidinho, só ouvindo o amigo Prats, que é uma espécie de rei dos palpites. Rapidinho a tela com jogos que faltam para Palmeiras e Botafogo. E o Prats vai dizer, tá mais para um, tá mais para outro. Quem tem que ficar mais otimista é o torcedor do Palmeiras, é o do Botafogo ou do Lion, que tá só quietinho ali. Tá? É o Lion, não tem jeito. É o Lion, não Eu tem tô sem moral porque o Botafogo e Cuiabá, eu falei, caixa. Não, prof, você tá muito... Não só tem que eu. ser devagar. Ali onde Vai eu lá, errei, Prats. qualquer um errava. Prats, pro Ali Botafogo. onde eu errei, qualquer um errava. Rafael tem que Prats, o tático. Pro Botafogo faltam Galo, Vitória, Palmeiras, Inter e São Paulo. Repetindo, Galo, Vitória, Palmeiras, Colorado e Tricolor do Morumbis, já de férias, o Tricolor na última rodada. Palmeiras, faltam Bahia, Atlético Goianiense já rebaixado, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Não sei se vai estar de férias então, na última rodada, tem não. isso, hein? né, Abel? É muito difícil fazer projeção de tabela por isso. A gente pode falar uma coisa aqui, tem final de Libertadores no meio do caminho, não se sabe a situação do Fluminense para o último jogo contra o Palmeiras, pode ser um jogo que o Fluminense precisa da vitória, às vezes para evitar rebaixamento. Assim como a do São sabe. Paulo contra o Botafogo também. O São Paulo pode chegar ali já no sexto ou quinto lugares, já bem consolidados, que aí não mudaria a classificação, né? Acho que as tabelas são semelhantes, Abel. É melhor pensar no jogo a jogo. Esse jogo do Botafogo contra o Atlético fora, o Atlético vice-campeão da Copa do Brasil, pode ser um outro Atlético no Brasileiro. Campeão era uma situação, que o brasileiro ali, o Atlético tem levado até de uma maneira mais morosa, mais tranquila, vai precisar de pontos agora no Brasileiro, porque não dá para contar dia 30. Atenção, Rafael Prats, atenção você que nos assiste, atenção, professor Celso Eugênio Leal. Rafael Prats, se você já assistiu ao filme Deadpool e Wolverine, você tem a oportunidade de assisti-lo de novo a partir de amanhã no Disney+. Boa, pá. Por exemplo, Prats já foi ao cinema, curtiu com aquela pipoquinha, tá? Muito Palmeiras no jogo do dia anterior. O Palmeiras até se saiu bem, principalmente pelo jogador que tem, né? O Estevão. O Palmeiras concluiu muito a gol, fez uma partida realmente sabendo dessa pressão e dessa necessidade. E aí a expectativa se inverte. Quando o Botafogo entra em campo, é o Botafogo que tem que fazer alguma coisa contra o Cuiabá, que ele acabou não fazendo. Então continua, a novela continua, a diferença é relativamente curta. O Botafogo ainda tem uma gordurinha de 1 ponto em relação ao confronto direto, mas tem jogo aí, tem muito jogo para se fazer. Você sabe quantos pontos fez o Palmeiras, campeão brasileiro de 2023, no ano passado? Fechou com quanto? 70 pontos. 70. Então, a gente Esse tem 64. A gente chega à conclusão que o campeão brasileiro deste ano, muito provavelmente, vai fazer mais pontos que o campeão do ano passado. Botafogo, faltam 5 rodadas, já está com 68.
Muito O provavelmente. Palmeiras já está com sim. 64, ano passado fez 70. Esse ano, sendo campeão ou não, eu imagino que o Palmeiras vai fazer mais pontos do que ano passado. Eu te diria Ué? que talvez o vice desse ano faça mais que o campeão do ano passado. Não tem uma Muito regra, né, provavelmente. prof? Porque o campeonato, cada campeonato tem uma particularidade muito diferente uma da outra. Não tem algo tão específico, ganha nessa rodada e perde na outra, não. O campeonato ele vai se desenhando e contando história ao longo da rodada, ao longo da competição mesmo. Né? Esse empate do Botafogo contra o Cuiabá é um resultado duro para o Botafogo, mas o Arthur Jorge tem razão. Naquela conta de 6 pontos de vantagem, que agora são 4 do Botafogo para o Palmeiras, entre aspas, havia um jogo que você poderia perder pontos. Ou perder pontos não mudaria o líder do campeonato. Foi o empate com o Cuiabá. Agora muda a cara para o outro jogo. Muda a cara para os jogos seguintes. O técnico do Botafogo tem razão. Ele não pode transformar esse empate em uma coisa maior do que ele é. Tem de pensar na próxima rodada. O time tem vantagem que ainda é boa e faltam 15 pontos para jogar. A vantagem é boa, concordo com tudo, ou quase tudo que o amigo Prates falou. Porque tem 2 empates recentes do Botafogo com times que estão lá na parte de baixo da tabela. Mas como tem também, Abel, E um time que entrar quer na ser conta. campeão não pode se dar Mas esse tem que luxo. entrar na conta também, o Palmeiras perdendo para o Corinthians é um grande clássico, mas o Corinthians numa situação mais delicada, quando o jogo aconteceu. E o empate contra o Fortaleza, que disputou o título, foi em casa. O Palmeiras 2 vezes ficou à frente e tomou 2 gols. Então, assim, as coisas meio que se misturam aí. É que fica um recorte muito recente da rodada passada. Mas todo mundo tem tropeço para lamentar, todo mundo tem uma vitória inesperada para contar no meio do caminho também. Eu acho que está no pacote isso aí. É que a essa altura é assustador, né, Prates? O botafoguense que Ganha um estava peso no diferente, estádio, né, prof? Não é o empate da terceira rodada. E agora tem aquela coisa, todos os jogos daqui para frente serão, teoricamente, mais difíceis que o Cuiabá. Porque se você pega o penúltimo, querendo ser campeão, e não ganha em casa, você tem que repor. Agora você tem que repor em algum momento, ganhando um jogo mais difícil. Acho até que o Botafogo tem condição de ganhar esses jogos mais A difíceis. vantagem ainda é boa, o Botafogo ainda é favorito, mas não é aconselhável você ficar dando chance para um time como o Palmeiras. Se aproximar, concorda? E tem um objetivo aí claro, né, Abel? Que é o terreno preparado até o jogo da 36ª rodada. Tem 2 jogos até o jogo entre eles no Allianz Parque. O Botafogo, obviamente, se chegar ao Allianz Parque 4 pontos à frente, é uma boa vantagem. Por que eu quero dizer com isso? Botafogo não depende desse jogo para ser campeão. Palmeiras depende. Palmeiras tem esse jogo e está vendo esse jogo como uma chance para mudar, para tomar a ponta. Com 4 pontos não toma ainda. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que volta a campo no dia 20 contra o Bahia fora de casa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.